Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Supliquemos então a presença do Espírito Santo para que Ele nos guie, para que Ele nos ajude, nos instrua, nos unja com a sua graça, para que bem possamos meditar a palavra de Deus, o Evangelho, neste dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos seguir aquela nossa última proposta, que foi justamente praticar a Léxio Divina. Nós falamos na última formação sobre o que é a Léxio Divina, o que é uma leitura espiritual da Bíblia. Nós colocamos alguns pontos e agora nós vamos estar fazendo então a aplicação prática da Léxio Divina. Ou seja, seguindo ponto a ponto, passo a passo, como a Igreja nos orienta a viver a leitura espiritual da Bíblia. Seguindo os primeiros 4 passos, mais clássicos, mais conhecidos, e depois os 2 últimos também, que são propostos pelo bispo Dom Terra, num livro onde ele vai falar sobre a Léxio Divina, tanto que o livro mesmo tem esse título, Léxio Divina. Então, o primeiro passo, vocês lembram qual é o passo? É a leitura do texto. Então, você pode pegar o seu texto no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas e nós vamos ler esse texto. Talvez a minha tradução é diferente da sua, mas você pode acompanhar na sua a leitura desse texto da Bíblia. Então, Lucas, capítulo 15, do versículo 11, nós vamos seguir até o versículo 32. Do versículo 11 ao versículo 32. 10, 14. E o versículo é? Versículo 11. 11, achei. Isto. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou ao seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
trata-me como a um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo, matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e danças. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Podemos fazer um momento de silêncio depois desta leitura e meditarmos sobre o que nos chamou a atenção nesse texto, o que essa história está querendo nos ensinar. O que aconteceu com essa família, com esses filhos. O que significa para nós hoje essa misericórdia, esse perdão. Então esse é o momento da meditação. Depois da leitura, meditar no texto. Do que o texto está falando? De quem o texto está falando? Sobre o que esse texto que nós lemos, ele está falando. E meditando esse texto,
também podemos interiormente tentar também se colocar no lugar de cada uma dessas personagens principal, seja no lugar do filho que abandona tudo e quer ir embora, que rompe com tudo, que não pensou em nada e ninguém a não ser em si mesmo. Será que nós nos encontramos algumas vezes também nesse lugar? Ou no lugar do irmão mais velho que tem dificuldade de acolher o irmão mais novo quando ele está voltando? Ou nos colocar também no lugar do pai? Tem um coração semelhante ao coração de Deus? Coração que ama, um coração que abraça, um coração que acolhe. Também podemos passar agora para o momento da oração com o texto. Como respondo a Deus diante daquilo que eu li, diante daquilo que eu meditei? Que eu gostaria de dizer a Deus nesse momento? Que eu gostaria de louvar a Deus nesse momento? Tenho motivos para louvar pela sua misericórdia, pelo seu amor, por Ele ser o meu Pai. Que eu gostaria de pedir ao Senhor nesse momento também, ter um coração semelhante ao coração dele. O filho mais velho viveu tanto tempo com o pai e não aprendeu a ser como o pai. Será que posso pedir isso ao Senhor? Será que posso pedir que também Ele me ajude a não querer viver como um filho pródigo também, sempre indo para longe de Deus, fugindo de Deus? E se estou longe, posso voltar novamente, suplicar a Ele que Ele me acolha. Já vivi como filho pródigo em algum momento da minha vida e quero pedir perdão também a Ele. É o terceiro momento, o momento da oração. Esse trato de amizade, dessa abertura de coração ao Senhor.
tem esse momento também agora da contemplação, onde nos colocando mais ainda na presença de Deus, tento até usar a minha imaginação, tentando perceber como é esse pai da parábola, como é o nosso pai, Deus. Se esse pai da parábola teve tantos gestos de amor, quanto mais o nosso Deus é capaz de ter gestos de amor também, de acolhimento, de perdão, de misericórdia. Um Deus que é capaz de festejar a volta do Filho. Deus que é amor, Deus que é misericórdia, Ele é a pura misericórdia. Já parei em algum momento para adorar a Deus como Deus misericordioso, um Deus amoroso. Percebo essa misericórdia e louvo por essa misericórdia na minha vida. Contemplar a Deus, entrar no coração de Deus, olhar para Ele com esse olhar de filho e não com o olhar de um estranho. E não com o olhar de um escravo simplesmente, ou com um olhar de medo, mas com um olhar de amor acima de tudo. E nós vamos também agora para o momento da partilha, nesse momento onde que a gente vai poder comentar aquilo que nós também meditamos, nos preparando para esse momento, então, onde cada um vai poder compartilhar livremente aquilo que leu, aquilo que refletiu, que seria justamente esse momento que é proposto da colação ou das ressonâncias, aquilo que ressoou no coração de cada um a ler o texto sozinho. O aparelho necessário da fé para nos colocar em sintonia com aquilo que Jesus está falando. A Bíblia, o Espírito Santo, que vai nos colocar nessa sintonia com a mensagem. Olha, Jesus falou sobre uma parábola de 2 filhos e um pai. Só que o que o Espírito Santo nos leva a compreender? Justamente que Jesus queria falar de como Deus é, como Deus perdoa, como o ser humano é, às vezes se distancia de Deus, ou às vezes tem dificuldade de compreender o que Deus faz, mas esse teu filho destruiu tudo, você pegou, você deu a herança para ele, depois ele foi e destruiu, ou seja, Jesus quis mostrar algo mais profundo com aquela parábola. Então estava falando da história de um pai e 2 filhos, mas revelando algo profundo sobre a nossa vida e sobre Deus. Então, nesse agir é como tornar realidade em minha vida esse texto que eu escolhi, ou melhor, que eu li, que eu meditei, que eu contemplei, que eu rezei com ele, o que eu devo fazer
e como agir melhor. O que eu devo fazer nesse momento? Também a palavra deve gerar em nós uma ação. Qual é a ação que a palavra nos leva a viver? Assim, o que vem na sua mente? A parábola está nos empurrando para quê? Perdão. Misericórdia. A misericórdia. Caridade. E eu acho também para a pessoa pensar muito antes de fazer. Entendeu? No caso, se o filho tivesse pensado muito antes de tomar a atitude, né? E pedir a herança do pai. Se ele tivesse pensado mais. Ser prudente, no caso, né? Prudente. Arrependimento também. Ao arrependimento, né? Cair em si, né? Essa é a ação, né? A gente sempre vai sair com a leitura da palavra querendo agir segundo aquilo que a palavra nos impactou. E a palavra me impactou para viver o quê? Ela mexeu comigo para viver o quê? Então, estar atento a isso, né? Todas as vezes que eu quero me rebelar, ou ir distante, ou me afastar, mas ao mesmo tempo ela me chama também a ser como pai. Se Deus agiu assim, se aquele pai agiu assim, como que eu devo agir? Ah, não, mas eu sou assim, o meu jeito é assim. Não, peraí. Se eu sou filho de Deus, eu sou chamado a agir como meu pai age. Assumir realmente a minha identidade profunda de filho de Deus. E aí, por exemplo, os santos, quando comentam algumas palavras que falam de filho de Deus, eles nos dizem o que diferencia o filho de Deus de um filho do maligno. O filho do maligno não ama. Os filhos de Deus devem amar. Devem amar, não pode ser como os filhos do maligno. O maligno não ama. Porque ele não ama quem segue o que ele fala, ou segue o que ele orienta, o que ele sugestiona, não vai amar. Mas os filhos de Deus não. Eles sempre serão ensinados a amar. Mesmo que seja difícil. E amar como? Perdoando, sendo misericordioso, se reconciliando. E mais um pontinho que é colocado: hoje eu me comprometo a... O que eu me comprometo a viver diante dessa palavra? Então você está vendo que a palavra de Deus vai formar em nós uma atitude de vida. Então a palavra está me dizendo isso, para ser assim. Talvez o mundo vá me dizer várias outras coisas. Não, mas você não pode aceitar, você tem que odiar, você tem que ter raiva, você tem que se rebelar, você tem que... Antes de tudo eu tenho que amar. Mesmo que às vezes eu tenha que ser sincero, mesmo que às vezes eu tenha que ser verdadeiro, mesmo que às vezes eu tenha que ir em busca do que é de direito meu, mas eu não posso deixar de fazer isso com amor. E não com ódio. E não querendo a destruição do outro. Porque o amor tem esse poder de nos transformar. Né? Se a gente não se abre ao amor, a gente se destrói um ao outro. Né? A lei nos controla, nos direciona até um certo momento, mas se não entrar o amor na nossa vida, a gente rompe com a lei e pratica um monte de coisas, entendeu? Bom, então é justamente isso, né, que a gente queria meditar e ouvir um pouquinho vocês e ter esse contato, né, com a palavra de Deus, meditando esses pontos, né? Então,
vou para uma Léxio Divina, faço uma leitura, depois uma meditação trazendo algumas perguntas, o que está falando a parábola, quem são as pessoas, né, o que as pessoas falam, vou meditando aquilo, né, como que eu posso me ver nessa parábola, como que eu posso ver a minha vida nessa parábola. Depois vou para o momento de oração, rezar com essa parábola, posso rezar suplicando a misericórdia, suplicando a bondade, suplicando o perdão de Deus. Depois a contemplação, que é olhar para Deus misericordioso. Eu tenho sido grato à misericórdia de Deus na minha vida, que tem cuidado da minha vida, que não tem me deixado a cair em muitas situações no desespero, na falta de fé. E depois, né, claro, como a gente fez uma Léxio Divina com outros irmãos, então a gente compartilhou, então foi compartilhada. Mas se você faz sozinho, então geralmente o próximo passo vai ser o agir. Aí como que eu posso agir diante daquilo que eu escolhi? Ou melhor, daquilo que eu li, daquilo que eu rezei, ou do texto que eu escolhi também. Como que eu vou agir agora? Se Jesus me pede para perdoar, o caminho é perdoar. Se Jesus me pede para amar, o caminho é amar. Se Jesus me pede para ser justo, o caminho é ser justo. Se Jesus me pede para compartilhar, é para compartilhar. Então, a própria palavra de Deus está me empurrando para uma direção, né? E cada vez que eu vou me deixando formar por essa palavra, eu vou me abrindo à ação do Espírito Santo para que Ele me fortaleça para viver aquilo. Então a gente fez esse exercício e olha só quantas coisas, né, saíram, vocês comentaram, vocês colocaram, né? Nós vamos terminando por aqui.